Excelente dia, tarde, noite para você que está assistindo no gravado. Pílula 9 da Cura do Dinheiro. Hoje a gente vai falar sobre propósito e que prosperar é você viver aquilo que você foi chamada a viver, a fazer. E para isso você vai passar por alguns processos. Só tem processo, só tem propósito quem passa pelo processo. Então fica aqui que hoje vai ser lindo demais. Vamos entrando, bom dia, bom dia. Já vão colocando aí, comentando para ver que vocês estão me ouvindo. Bom dia, senhoras. Bom dia, bom dia. Já acorda as amigas, manda para 5 amigas aí, já acorda cada uma delas para elas estarem aqui. Porque hoje, a intenção de hoje, por falar em intenção, ontem lá no Inteira, né, a gente trabalhou muito intencionalidade, né? Não tem vida adulta sem a intencionalidade. E aí ontem lá no Inteira, a gente falou sobre isso e eu quero te perguntar. E aí, rainha? Tá aí, né? Eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi a tua intenção, né? Tem gente que tá aqui desde o primeiro dia, desde o dia 1. Mas qual foi a sua intenção de estar aqui? E eu quero que você se pergunte hoje, qual é a sua intenção para a pílula de hoje? Eu ensinei para as inteiras lá ontem que a gente precisa ter intenção na vida. Mas para que a gente tenha uma intenção verdadeira, a gente precisa se curar. Porque a intenção vem do coração. E quando a intenção vem do coração, ela tá ali, ó, conectada com Deus. Entende? Você precisa ter uma intenção. Mas uma intenção poderosa. Você veio aqui para aprender, por exemplo. Mas aprender para quê? Qual é o teu real desejo? A gente passa a vida, não tendo o que a gente quer, porque a gente não sabe pedir. Bom dia, meus amores. A gente passa a vida não tendo o que a gente quer, porque a gente não sabe pedir. Porque lá atrás, talvez na infância, você falou que era melhor não pedir. Você via tanto a sua mãe ou o seu pai, né, trabalhando tanto, tendo tanto peso, né, para fazer dinheiro, para colocar as coisas dentro de casa, para fazer esses processos todos, que você falou, não vou colocar mais um peso. Então, talvez você perceba se faz sentido e traz isso para sua vida com sutileza, tá? Talvez você não pede. Talvez você não intencione porque você não quer incomodar. E há algo inconsciente de que é melhor eu não pedir. Porque o que eu tenho já tá bom. E aí você confunde gratidão, entende? Com falta de crescimento. Porque a gratidão, ela te conecta com a abundância. Então, quanto mais eu sou grata, mais eu reconheço a abundância que eu sou. Quanto mais eu abundo, mais eu transbordo, mais eu prospero. E prosperidade é crescimento. Caiu uma ficha aí, né? Prosperidade é crescimento. Então, sempre na sua vida, para você compreender se eu sou próspero ou não, se eu tô no caminho da prosperidade ou não, se eu tô no caminho do fluxo ou não, perceba o quanto você tá crescendo. Entende? Então, intencione, mas não intencione na mente. Porque a mente só vai criar o que já criou. A mente olha o que a Cora quer, por exemplo, e fala assim, ai, o que ela quer é tão lindo. Eu acho que eu quero aquilo ali também. E começa a intencionar. Só que o processo do propósito, inclusive, coloca aí, já vamos começando a esquentar, né? E vamos entrando, gente. Vamos entrando, manda para 5 amigas. Manda para 5 amigas aí, esperando as mulher acordar. Manda para 5 amigas, transborda aí a bunda. Transborda para 5 amigas aí. Vamos tocar o terror aqui nesse dedinho aqui, ó, do coisa. Você tá aqui. Muito bom, muito bom. Vamos transbordar aí.
E propósito... Não existe propósito sem você se conhecer. Não existe propósito sem você se conhecer. Quem quer viver propósito aqui? Coloca assim, sim, 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 sim. Ou não, se tu não quiser viver propósito também, pode botar aí. Quem acha aqui que vive o seu propósito? Se você acha que você vive o seu propósito, você bota eu vivo. Se você acha que não, eu não vivo. Tô no caminho. Muito bom. Em partes vivo. Sim. Eu ainda não vivo. Eu não. Eu não vivo. Não vivo. E por que vocês acham que vocês não vivem o propósito de vocês? E você que está assistindo no gravado, ó, escreva. Você que está assistindo no gravado, escreva. É muito louco esse negócio de propósito. E eu já ouvi milhões de coisas sobre propósito. E até hoje eu fico trabalhando esse processo dentro de mim. O que é propósito? O que é missão? O que é esse negócio aqui? E eu sempre deixo essa lacuna aberta. Mas uma das explicações que mais tocou aqui o meu coração na vida foi uma do Jacob Petrie. E ele fala o seguinte, existem 2 propósitos, tá? Um propósito é o propósito interno, tá? É o teu propósito de estar aqui na Terra. O teu propósito interno é aprender, é passar pelas experiências, é compreender, né, que você não é a Rose Creide. Lembra da Rose Creide de ontem? Tá? Você não é a Rose Creide, você não é a sua lealdade, você não é o seu trauma, você não é a sua ferida emocional, você não é nada disso, entendeu? E você começar a realmente viver aquilo que você é aqui na Terra. Isso é o seu propósito, é você estar encaixado. Só que quando você está vivendo o seu propósito interno e quando você está encaixada no mundo, quando você compreende quem você é e quando você começa a entrar no fluxo da vida, lembra? Fluxo de vida, a vida tá sempre em fluxo, a vida tá sempre indo para, ela vem antes de você, passa por você e vai além de você. Beleza. Quando você compreende que você faz parte desse movimento da própria vida, que você faz parte desse movimento do próprio todo, presta atenção. Quando você está encaixada na sua vida, quando você se cura, quando você está no fluxo, quando você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, quando você é o que Deus te chamou para ser. E o que é ser o que Deus me chamou para ser? É eu parar de me identificar com as minhas feridas, com os rótulos que me colocaram. É eu compreender que eu sou uma consciência e essa consciência é infinita. Essa consciência é infinita. Gente, a gente precisa começar a ir um pouco mais para a profundidade. Eu não vou tratar no raso com vocês. A sua consciência, ela é infinita. E quanto mais você compreende isso, mais você é o que você nasceu para ser. Quanto mais você compreende que você não é os seus traumas, que você não é a sua ferida e que essas feridas só são ferramentas. Como assim, Jana? Ferida é ferramenta? Ferida é ferramenta. Se você olhar para a ferida, se você aprender a se amar através dela, se você aceitar o que ela é, preste atenção. Ó, manda pra 5 amigas. Pelo amor de Deus. Coloca aí. 5 amigas. Pra essas amigas tá aqui com essas loucas. Ó, Raquel chegou atrasada. Se você compreende que quando eu passo por uma ferida, quando eu tenho uma ferida, essa ferida é ativada, eu vim aqui para aprender, quanto mais eu aceito a vida como é, a ferida como ela é, e trabalho essa ferida, mais essa ferida gera potência. Se vocês acham, por exemplo, que nossa, a Janaína falou um monte de coisa, saiu um monte de coisa dela, um monte de coisa ali tocou meu coração, e eu sei que tocou porque eu vejo os directs de vocês. Isso só foi possível porque eu transformei as minhas feridas em potência e continuo transformando.
Então, quando eu falo com a Raquel, quando eu falo com a Aline, quando eu falo com qualquer uma de vocês, eu tô olhando para vocês, mas eu sei o que vocês passaram porque eu já passei. Então, tudo vira potência, tudo vira propósito. Só que às vezes a gente quer a coisa maravilhosa, a coisa impressionante, a coisa uhul. Preste atenção aqui. A gente acha que viver o propósito, né? É, sei lá, ser a Madre Teresa de Calcutá, ser Martin Luther King. E isso é mesmo. Mas isso era o propósito deles. Isso era o propósito deles. O propósito, ele passa por 3 fases. 3 fases. Fase 1. Vocês sabem do nosso combinado, né? Vocês que chegaram agora. Já entra, já coloca bom dia. Manda para 5 amigas. E tudo que eu falar aqui que toca teu coração, senta o dedo no coraçãozinho aqui, ó. Acho que esse coração não tá funcionando, não. Toca aí no coração pra ver se tá funcionando. Vocês estão muito dispersas também. Feche seus olhos. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Perceba no seu coração uma intenção para hoje. Não é na sua mente. Perceba no seu coração uma intenção para hoje. Eu intenciono que o chamado dele queime o coração de vocês. E que vocês, por esse chamado queimar o coração de vocês, vocês passem pelo processo que precisa ser passado para vocês se conectarem ao propósito. Essa é a minha intenção para hoje. Só que isso só vai acontecer para aquelas que estiverem presentes. E quando eu falo presente, já não estou assistindo no gravado, por exemplo. Mas é para estar presente aqui. Se você está aqui em busca de conhecimento, você não vai receber muita coisa. Mas se você está aqui em busca de algo a mais do que conhecimento, se você está aqui para que seja feito downloads dentro da sua consciência, você vai receber muito. Porque não se enganem. Existe uma egrégora espiritual trabalhando nessa cura do dinheiro, trabalhando em tudo que eu faço. E se vocês estão aqui somente querendo conhecimento, vocês vão receber muito pouco. Mas se você está aqui presente para receber download na sua consciência, para você lembrar aquilo que a sua alma já sabe, você vai receber muito. E você vai transbordar. E você não vai nem entender. Porque sua mente vai ficar querendo entender qual era a frase que eu falei que fez isso. Só que a mudança verdadeira não começa assim. Beleza? Só que para você receber, você vai precisar estar presente. Conectada. Coloca aqui nos comentários. Presente. 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 Porque aí eu sei que você tá aqui e você tá conectada. Você tá realmente presente. Existia um homem chamado Pedro, que eu me conecto muito com Pedro. Muito. Pela personalidade dele, porque ele era meio doidinho, porque ele era meio atrapalhado, porque ninguém dava nada por Pedro.
sei lá, uma parte minha dá uma conectada ali com ele, porque eu me vejo no Pedro. E Pedro, ele pescava. Pedro, ele era um pescador. Um trabalho comum e digno, como o meu, como o seu, como todo trabalho que é comum e digno. Só que, para além do seu trabalho comum e digno, e que você serve na matéria, uma vez ele estava pescando e Jesus passou. Jesus passou e chamou Pedro. E aqui eu quero que você conecte com essa história e se esvazie do que você sabe dela, mas você conecte com a história, com a essência dessa história. Pedro já tinha tido um encontro com Jesus. Pedro estava pescando a noite toda com os amigos dele, um dia. Ele estava numa escassez danada. E Pedro estava pescando a noite toda, com a força do próprio braço. E aí chegou de manhã. Ele não tinha pescado nada com a força do próprio braço. E aí, ele e os amigos dele ouviram uma voz falando: joga para o outro lado, Pedro. Joguem a rede para o outro lado. E eles pensaram, eu fico imaginando Pedro e os amigos dele pensando, né? O que é um peito para quem tá cagado, né? Já não tô, já que a noite toda, não pesquei nada, fiz tudo o que precisava fazer e não tive resultado. E talvez você esteja igual a Pedro. Fez tudo o que você precisava fazer, tudo o que estava no script. Fez a vida perfeita, deu cheque em um monte de coisa na vida que estava perfeito, né? E aí você pescou, fez um esforço dos infernos e não pescou nada. E aí vem uma voz de uma maluca falando: pesca pro outro lado, olha outra coisa, olha pra consciência. E aí Pedro foi lá e pum, jogou a rede. E quando ele joga a rede, ele pesca uma pancada de peixe. Muito peixe. Tanto peixe que o barco quase virou. E ele vai de encontro àquele homem para compreender que homem é esse, que tem tanta sabedoria. Aquele homem era Jesus. E Jesus era o homem que era um com o Pai. Ele falava isso o tempo todo. Onde ele andava, ele falava: eu e o Pai somos um. A minha consciência de ser está unificada com a consciência de Deus. E eu tenho uma missão. Eu quero que vocês compreendam que vocês e o Pai também são um. Eu quero que vocês compreendam que quem vocês realmente são. E ele falou de reino de Deus, ele falou de dar outra face, ele falou de passarinhos e flores, ele pegou e tirou um monte de dogma, um monte de coisa que não valia nenhuma pena. Ele tirou um monte de crença das pessoas. Ele conectava as pessoas à fé delas, porque o que curava elas era a fé delas. E aquele homem estava diante de Pedro. Pedro teve a primeira vislumbre, ele teve o primeiro vislumbre de quem era Jesus. E Jesus estava ali, olhando para Pedro, manifestando um milagre através de Pedro. Porque Jesus podia fazer assim, ó, pum, chegar um monte de peixe lá na casa de Pedro, inclusive lá na manteiguinha. Mas, de novo, como no dia lá do menino, dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus chega aqui e faz o quê? Usa o que ele tem. O ofício dele. O comum vira extraordinário. Porque aquilo que você faz de forma comum na vida, quando você coloca a sua essência, quando você coloca Deus nesse processo, e você trabalha junto com Deus,
Você tem o esforço, você tem ali a ação direcionada, mas você também tem essa intuição, esse Deus dentro de você que te fala, olha, coloca do outro lado, coloca ali, impulsionando você. Quando você está no fluxo, você tem a pesca maravilhosa. Algo comum fica sobrenatural. Algo natural fica sobrenatural. Então, que tal você trazer Jesus como sócio para o seu negócio? Que tal você trazer Deus, e aí você chama do que você quiser. Que tal você trazer Deus para o seu negócio? Para o seu trabalho? Para aquilo que você faz? Que tal você empreender com o divino? Porque é isso que eu acredito. É trazer o divino para tudo, para o comum, para o ordinário. Porque aí eu posso fazer o extraordinário. Às vezes você quer fazer o extraordinário só com a força do seu braço. Sinto muito, não vai dar. E não tá dando. Você tá vendo até hoje. Não deu, né? Não deu, né? Então, aquele exercício que a gente fez, eu acho que ontem, de eu desista. Não é pra você ficar sentado e esperando que Deus faça pra você, não. É pra você ficar atenta. Porque vai ter uma hora que ele vai chegar, ele vai falar, joga pro outro lado. Ele vai te dar um comando. E pra lógica não faz sentido nenhum. Logicamente, aquele movimento que Jesus mandou Pedro fazer não fazia sentido nenhum. Mas foi o que aconteceu. Porque Deus dentro de você vê além do seu ego. Deus em você vê além do que você. Por isso que todos os dias eu falo, Deus, muito mais do que o conhecimento que eu tenho, e eu tenho bastante, porque eu estudo todo dia, eu quero sabedoria. Eu quero download, Deus. Eu quero informação fresquinha. Eu quero download, eu quero informação. Por quê? Porque minha mente, ela só sabe criar o que já criou e eu quero mais. Eu quero mais profundo, Deus. Eu quero mais. Eu quero me conectar com aquelas pessoas. Eu não quero ler a Bíblia. Eu quero a informação. Hoje a minha oração foi essa. Eu ia falar outra coisa, tá? Pedro nem estava aqui na radar. Na hora que eu acordei, eu falei, vou falar de Pedro. Muito louca. E eu falei, Deus, eu não quero escutar ninguém, eu não quero ler Bíblia, eu quero acessar a informação, eu quero acessar essa essência. E é isso que eu quero estimular você a fazer. Porque Deus está perto. Deus é Emmanuel. Deus conosco. Deus bem perto. Só que você não intenciona. Você não repara, você não toma posse. Porque você está muito louca lá na vida ordinária, no comum somente. E o comum, ele é muito importante. Mas existe um mais, que você só vai conectar quando você fizer Deus como sócio daquilo que você faz. Porque aí você se encaixa no que Deus quer fazer através de você. E aí há a multiplicação. Você aqui na Terra fazendo o comum, Deus vem no sobrenatural, no incomum, junto e blum, multiplica. E aí depois daquela pesca maravilhosa, Pedro continua ali no comum dele, trabalhando. Mas alguma coisa ali em Pedro já tinha mudado. Ele já tinha começado a ver que as coisas que ele acreditava já não era bem aquilo ali. Ele estava meio que, sabe? Meio que muito doido. Eu fico imaginando. Enquanto Jesus multiplica daquele jeito, eu ia ficar um pouco, eu tinha que digerir aquilo ali ainda. Eu ia ter que ficar em casa digerindo, entendeu? Tomando um cafezinho pra digerir, porque, gente, é muita coisa pra digerir, pensa. E aí Pedro tá lá no mais um dia de trabalho, Jesus chega e fala, vem Pedro. E Pedro, pra onde, gente? Esse homem quer me levar? Aí ele, Pedro, você vai ser pescador de homens. Aqui tem uma lição muito importante. Jesus chamou Pedro. E Pedro não era nenhum homem que assim... Nossa, que currículo, nossa, legal, nossa, que maravilhoso. Não era, ele era o mais improvável, tá? Ele era o mais improvável. Talvez você aí tá aí se sentindo improvável pelas suas feridas emocionais, é essa mesmo que Jesus gosta, tá? E aí Jesus chega, chama Pedro, e Pedro fala, mas vou fazer o quê? Aí ele, você vai pescar homens agora. Eu vou pegar o que você já sabe fazer, só que agora eu vou trazer a essência.
Eu vou pegar o seu comum, só que agora eu vou trazer a essência. Para você compreender a essência. E eu não quero que você se prenda a pescar ou não pescar. Porque algumas de vocês, eu tô falando isso desde o primeiro dia, mas algumas de vocês estão tão apegadas à técnica de vocês que vocês não conseguem deixar Deus como sócio, porque vocês não querem sair do controle. Para de se apegar à técnica. Para de se apegar ao seu diploma. A técnica é importante, o diploma é importante. Mas há algo muito mais importante. Você deixar a sua essência se manifestar através da técnica, a sua essência se manifestar através do diploma. Tá fazendo sentido? Tô vendo os coraçãozinhos aqui, acho que tá. E aí Jesus chega e fala, vem que você vai pescar homens. Eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia Pedro falando assim, mas quanto que eu vou ganhar? Como é que vai ser esse negócio? Pescar homem? Mas vou ter que fazer um curso, esse curso é de final de semana, esse curso é de meio de semana. É quanto tempo que é esse negócio? Vou ter que fazer uma pós? Como é que é esse negócio? Agora, olha pra você, né? Quantas vezes Jesus já te chamou e você, pela sua lógica, você por não confiar, não atendeu o chamado? Pedro foi, mano. Pedro tinha família. Pedro tinha uma mulher. Pedro tinha até uma sogra. Mas Pedro foi. Ele não questionou. Ele atendeu o chamado. E aqui começa a nossa conversa. Aqui começa a nossa conversa. Você vai atender o chamado? De fazer algo muito maior através da sua vida, através do seu trabalho, através dos seus relacionamentos, você vai atender o chamado? Ou você vai continuar lá na beira da praia com o seu comum? Vivendo uma vidinha de pagar conta, e pagar conta é importante, mas existe um mais. Você não veio aqui para pagar conta, você veio aqui para transbordar e prosperar. Quem vive para pagar conta não transborda. Não tem crescimento. Tá ali, ó, na banheira de cocô, quentinha. Mas existe um mais. E você tá ouvindo esse chamado? E eu sei que tá, porque você tá aqui. Nenhuma de vocês, tem 45 pessoas aqui no ao vivo e vai ter uma pancada assistindo no gravado. Nenhuma de vocês que chegou até aqui não ouviu o chamado. Vocês ouviram, só que se deram uma de sonsa e continuaram pescando na praia, fazendo o comum. Deus está te chamando para o mais. E nesse mais que é prosperidade, você quer dinheiro? É isso? Tá tudo certo. Mas Deus está te chamando a transbordar. Porque é nesse transbordo. É trazer Deus como sócio. É cumprir a vontade de Deus na terra, através da sua vida, que você vai multiplicar, que você vai servir, e você não vai vender curso. Preste atenção aqui, eu não vendo curso, eu não vendo atendimento individual, eu vendo transformação. E é isso que você precisa compreender. Trazer Deus para o seu servir, para que você sirva o mundo e o dinheiro vai ser uma consequência. Eu falei aqui desde o começo. Eu coloquei aqui cura do dinheiro para chamar a sua atenção. Porque se eu colocasse cura da sua prosperidade, você não vinha. Cura da sua missão, você não vinha. Cura da sua consciência, você não vinha. Quer isso? Tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. E tem que querer mesmo. Porque dinheiro é uma energia de feedback. Quanto mais eu tô servindo, mais ele vem para mim. Agora, para fazer isso, você vai ter que fazer um mais. E para fazer isso sem esforço, porque algumas de vocês estão presas a crenças de esforço das ancestrais de vocês, para fazer isso sem esforço, vocês vão precisar se conectar a esse propósito. Porque quando você está encaixada fazendo o que você está querendo fazer, que Deus chamou para fazer, quando você está na sua posição no mundo,
as coisas fluem. Por mais que tenha desafios, por mais que você tenha que trabalhar, por mais que você tenha que fazer, por mais que você vá lá e tenha algum tipo de esforço, mas se viver de esforço, você não vai prosperar. Pedro atendeu o chamado e o chamado não estava na mente dele, porque se ele parasse para pensar, era a coisa mais louca que ele já pensou em fazer na vida dele. Pensa, gente. E eu quero que você traga essa essência para sua vida, porque hoje você é Pedro. Pedro atende o chamado, mas depois do chamado, algumas de vocês aqui já atenderam o chamado. E aí depois do chamado, acontece o quê? Você vai passar pelo processo. Coloca nos comentários. Não existe propósito sem processo. Algumas de vocês só querem o dinheiro, mas vocês não compreendem o que vocês precisam trabalhar dentro de vocês, que vocês precisam investir em vocês para passar pelo processo, para conseguir viver o propósito. Bota processo, porque eu vou saber que vocês estão presentes. Não existe propósito sem processo. Não existe propósito sem... É isso. Depois que Pedro começou a andar ali com Jesus, ele começou a revelar coisas para Pedro. Pedro foi o cara, gente, que andou sobre as águas. Pedro começou a trabalhar no sobrenatural ali. Pedro começou a confiar naquele homem, andar com aquele homem para cima e para baixo. Pedro começou a trazer esse processo para dentro dele. E Jesus começou a ensinar para ele. Porque deixa eu te falar, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando você quer mudar qualquer coisa na sua vida, o como aparece. Quando você intenciona, pede e vai receber. Bata e a porta abre. Então, tudo que você precisa saber sobre você, sobre o mundo, só vai se manifestar para você. Os downloads de consciência só vai se manifestar para você quando você se posicionar e começar a andar com Deus. Começar a trazer essa espiritualidade para cá. E quando eu falo espiritualidade, eu não tô falando de religião. Para algumas é importante. Para outras estão te tolindo. Sinto muito de falar isso. A religião para algumas de vocês está cortando as suas asas. Sua alma tem sede demais. Só que você não vai para mais por conta de um monte de crença. Então, olha para a essência. Pedro, quando estava naquele barco, Jesus chega lá, muito louco, na tempestade. Andando sobre as águas lá, muito doido. Pedro olha para aquilo ali e ele fala, eu quero ser assim. Eu quero ir. Jesus, se é você, eu quero ir. E Jesus chega e fala assim, vem. E Pedro entendeu ali, teve uma lição muito importante. Enquanto você olhar para ele, enquanto você olhar para Deus, enquanto você olhar para o sobrenatural, fazer o seu ordinário, olhando para o extraordinário, se você só olhar para a sua realidade agora, você não vai sair desse buraco. Preste atenção. Você só vai ficar naquele seu limitezinho ali do barco. Agora, quando você fala assim, eu vou ir pro mais, eu vou ir pro sobrenatural, eu vou fazer coisas que ninguém na minha família fez. Eu vou fazer coisas que ninguém na minha família fez. Eu vou fazer coisas que os meus amigos não fizeram. Eu vou fazer coisas que na minha mente me assusta pra cacete, mas eu preciso sair desse barco. Eu preciso sair desse meu limitezinho. E aí Jesus fala, vem, olha pra mim. E enquanto Pedro estava andando, olhando pra Jesus, pra essência, pra Deus, o que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Fez o extraordinário. Pedro teve uma lição importantíssima. Porque na hora que Pedro começou a olhar pro lado, e eu fico imaginando, gente. Eu fico imaginando. Na hora que Pedro começou a olhar pro lado, e eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E se conecta com a essência disso. Pedro estava naquele limitezinho dele ali. Naquele barquinho. E esse barquinho é esse limite que você se colocou, muito louca. Qual o seu barquinho?
Qual o seu limite confortávelzinho? E aí Jesus chega andando sobre as águas. Fecha os seus olhos e se conecta para isso. E aí vem uma coragem dentro do teu coração, porque esse é o impulso, esse é o entusiasmo. Eu quero fazer isso. Eu quero manifestar isso. Eu quero ter essa experiência. E aí Jesus fala, vem. Se ele falou que vem, se ele falou vai, se esse entusiasmo veio do seu coração, vá. Pedro foi. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele continuou andando. Só que teve um momento que Pedro começou a duvidar. Ele começou a olhar para o lado. Na hora que ele tá ali, indo pro sobrenatural, ele começou a querer voltar pro barco. Quem é você nessa história? E talvez você já esteja fazendo coisas sobrenaturais, para além. Só que você quer voltar, porque você tá com medo. E talvez algumas de vocês nem colocou o pé ainda para fora, porque você tá com medo. Mas Jesus tá falando, vem. Pedro foi. Ele andou. Ele fez o sobrenatural. Só que ele começou a olhar pro lado. Toda vez que você olha pro lado, pra lógica, pra força do seu próprio braço, você afunda. E ao afundar, Jesus puxa Pedro e olha para Pedro e fala, eita, homem de pouca fé. Por que você duvidou? Agora eu te pergunto, senhora. Se Pedro é homem de pouca fé, o que nós somos, né não? Se Pedro é um homem de pouca fé, imagina os outros discípulos que estavam no barco. E quem é você? O discípulo que ficou no barco? Pedro que tentou? E foi chamado de pouca fé? Quem é você? Quem você escolhe ser? Ou você escolhe ser aquele que vai andar e vai ir até Jesus. E vai continuar. Toda vez que você estiver afundando, toda vez que você quiser voltar para o barco, eu quero que você ancore essa imagem. Ancora essa imagem. Jesus está na sua frente. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Porque se tu olhar para a tua situação, você não vai sair daí, não. E eu sei que você quer voltar para o barco, mas o barco não é o teu lugar. Você nasceu para coisas extraordinárias e sobrenaturais. Entendeu? Fecha os seus olhos. Sinta a água no seu pé. Veja Jesus ali na frente. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Porque se você olhar, Pedro, isso é muito fácil. Mas você coloca tanto limite. A tua natureza física te coloca muito limite. Só que eu quero te chamar pro sobrenatural. Pro sobrenatural. E Pedro ficou andando com Jesus. E Pedro viu muita coisa. Pedro viu os profetas. O barco não é meu lugar. É isso. Coloca, o barco não é o meu lugar. Esse barco é muito pequeno para mim. Esse barco é muito pequeno para mim. E Pedro foi o cara que foi pro monte com Jesus. Os profetas apareceram. Pedro era o cara íntimo de Jesus. Existia a multidão, existiam os 12 e existiam os 3. Pedro, Tiago e João. Do barqueiro. O barco não é meu lugar. O barco é muito pequeno para mim. E aí, Pedro tava ali, entre os best friends de Jesus. E ele viu coisas sobrenaturais. Ele viu Jesus fazendo coisas sobrenaturais. Ele estava tocando terror com Jesus na terra. Só que teve um dia que Jesus teve que ter uma conversa difícil com Pedro.
E com Pedro e com os outros, né? Eu vou morrer. Na casa de meu pai há muitas moradas, Pedro. Tem lugar para vocês. Pedro, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. O Espírito da verdade vai guiar vocês. Pedro, existe um Espírito dentro de você que vai te guiar, por isso que eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar contigo todos os dias porque eu estive contigo todos os dias. Nada do que você quer manifestar na sua vida, Senhora, Deus vai fazer ainda, porque já está feito. Você só precisa intencionar e escolher o que você quer com o coração. Deixar que o coração se manifeste, para que você manifeste aquilo que Deus quer manifestar através de você. E como que Deus se manifesta através de você? Através do seu entusiasmo. Através do seu entusiasmo. E ele começou a falar, Pedro, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas o meu espírito fica. Porque só o meu corpo que morre. Jesus começou a falar de coisas extra. Ele, não, Jesus. Não. E Jesus falou assim, chamou eles para uma santa ceia, para comida. Judeu leva isso muito a sério. Para um judeu almoçar e comer com você, porque ele está falando, você é importante para mim, você está no meu círculo. Eu quero comunhão com você. E Jesus, naquele momento, ele começou a falar que ele ia morrer. E aí Pedro falou assim, não, você não pode morrer. Pedro não estava entendendo. Pedro viu um monte de milagre, viu um monte de coisa, mas ele não estava entendendo ainda a essência daquilo ali, porque algumas coisas você vai ter que experienciar para entender. E aí Jesus chega para ele e fala, eu vou morrer e você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não, Jesus, eu te amo. Eu morro contigo. Eu morro contigo. E aí Jesus, eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falo assim, Pedro, você precisa conhecer algumas partes suas que você não conhece. Você precisa olhar para algumas sombras suas, para sua maldade, para sua natureza humana, para você realmente cumprir o seu propósito aqui. E é aqui que eu quero pegar para vocês. Quando Pedro fala, eu morro contigo, Jesus, eu tenho absoluta certeza que Pedro estava falando a verdade. Vocês acham que Pedro estava mentindo? Não estava, não. Pedro estava falando a verdade. Quando ele falou, Jesus, eu morro contigo, eu não vou te trair nunca, eu não vou te negar, nunca nessa vida. Com certeza. Eu tenho absoluta certeza que ele estava falando a verdade. Sabe por quê? E o que Jesus queria fazer? Queria mostrar a parte de Pedro, que ele não tinha noção. E essa parte aqui vai doer, senhora. Porque Deus precisa mostrar algumas partes para você, gratiluz. Que você fala, não, eu nunca seria capaz disso. Só que essa é a parte que a maioria retrocede. A maioria retrocede, eu quero te falar. É quando você dá de cara com a sua maldade. É quando você dá de cara com a sua humanidade. Com a maldade da sua humanidade. Só que deixa eu te falar. Sem você olhar para suas sombras, você não vai acessar sua luz. Sem olhar para suas sombras, você não acessa a sua luz. Ontem a gente fez um exercício lá no Inteira. Acabei de falar, a aula do Inteira de ontem me mostrou bem isso. Que a gente não faz ideia de quantas coisas, só que deixa eu te falar, enquanto você quiser ser a boazinha, a gratiluz. A princesinha vivendo o propósito, você não vai ter poder. Por quê? Porque aqui na matéria é assim que funciona. Deus está acima disso tudo. Está acima do bem e do mal. Deus não é o bem. Ele está acima disso. Mas aqui na matéria a gente lida com dualidade. E você é um ser dual. Então tá na hora de você reconhecer a sua humanidade. É trazer a terra, é trazer o céu e manifestar céu e terra aqui na terra. Algumas de vocês estão desconectadas do céu. E algumas de vocês querem fugir pro céu.
Só que tá na hora de trazer a junção dos dois, céu e terra, e manifestar a vontade do Pai aqui. E Pedro precisava ver algumas coisas sobre ele. Jesus é pego, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus cola a orelha do soldado de novo. Pedro é esse. Vou salvar ele. Vou cortar a orelha do soldado. Jesus vai lá, cola de novo. Pedro, não é assim. Nesse momento, a gente está indo para um outro processo. Entendeu? Louco. Pedro era esse, ele fazia. E aqui você tem uma dica, senhora. Quer errar? Erra fazendo. Não erra esperando, conjecturando, não. Porque pelo menos tu aprende. Pelo menos tu errou cortando a orelha de alguém. Pelo amor de Deus, não corta a orelha de verdade não, tá? Tu errou cortando a orelha de alguém, mas pelo menos tu aprendeu e tu viu mais um milagre. Jesus colando a orelha de novo, entendeu? Aí, Jesus vai e tá lá morrendo. Aquela coisa toda. E aí Pedro tá ali naquele movimento e Pedro sentiu medo de novo. Negou uma, negou duas, negou três. Quando nega três, o sino lá bate, o galo canta. E Jesus fita Pedro. Tem uma passagem que fala, Jesus olha diretamente para Pedro. E aí Pedro cai em si. Algumas coisas. Pedro literalmente olha para as máscaras dele. Porque às vezes a gente está de máscara, senhora, a gente nem vê que está de máscara. Só que Jesus vê. A sua essência vê. E aí você fica se debatendo, não sou assim não. Não sou assim não. Não sou assim não. Mas só que você precisa cair em si. Deus não tem propósito pra gente iludida. Não tem propósito pra gente iludida, não. Iludida sobre si. Você precisa cair em si. Precisa olhar a sua verdade. E aqui vem o masculino, né? Realidade. Verdade. Tá aqui. E olha que doido, né? Jesus faz um monte de movimento muito doido, que vem muito desse caos do feminino, né? Ontem a gente falou isso no inteiro também. Só que Jesus vem aqui e taca Pedro com a cara no chão. Pra quê? Porque ele precisa de realidade também. Pra você manifestar o seu propósito, você vai ter que olhar pro seu masculino e pro seu feminino. O caos e a ordem. A realidade e o subjetivo. Porque senão não tem como ir. Entendeu? E para isso você vai ter que ter coragem de olhar para suas feridas, de olhar para tuas máscaras. A gente falou das máscaras ontem. E elas dão medo. Elas dão medo. Só que não tem propósito se você tá uma iludida. Bota, chega de ficar iludida. Coloca aí. Fala em voz alta. Chega de ficar iludida. Eu quero saber a verdade sobre mim. Chega de ficar iludida. E aí Jesus morre. Pedro volta a pescar. Jesus falou que ia voltar. Pedro volta a pescar. Maria Madalena vê Jesus ressurreto. Jesus fala, chama os meus discípulos, fala com eles que eu vou encontrar eles na praia. Tá? Chega de ficar iludido, eu quero saber a verdade sobre mim. É isso. Jesus ressuscita, fala com Maria Madalena. Querida, vai lá. Chama todos os discípulos, fala com eles que eu vou encontrar com eles na praia. Chama os discípulos e a Pedro. Os discípulos e a Pedro. Maria Madalena chega lá para os discípulos. Jesus ressuscitou. Você tá louca? Ressuscitou, seus doidos. Ele falou que ia ressuscitar, eu fiquei lá esperando. Vocês estão aí, vocês não estão esperando. Eu fui lá. Sempre tem que ser uma mulher, né, gente? Pensa, se fosse esperar os homens até hoje, né? Desculpa, tive que fazer uma piadinha. Jesus ninguém nem ia saber que ressuscitou se fosse esperar os homens. Não, mas Madalena tava lá, esperando. Ele falou que vai ressuscitar, ele não é maluco? Ele vai ressuscitar. Aí o que aconteceu? Maria Madalena chega ali, fala, ó, ressuscitou, tá esperando vocês lá. Pedro, ele falou pra você ir também. Eu fico imaginando naquele momento assim. Pedro já tava assim, tomara que ele não ressuscite.
Tomara que ele não ressuscite, porque ele viu que eu neguei ele. Aí Pedro vai lá, fala, tem certeza, Madalena? Aí ela, tenho certeza. Pedro vai. Eles voltam a pescar. Por quê? Porque o que você faz, você não tá sempre fazendo. Aí tá lá pescando, tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. E aí, de repente, nada estava acontecendo na pesca de novo. Eles estavam ali com o próprio braço dele. E aí Jesus faz de novo. Joga pro outro lado. Aí eles jogam. Tem muito peixe. Mas nesse momento, Pedro, ele estava pelado. A Bíblia fala que ele estava pelado pescando. Mania, né? Mas ele estava lá pelado pescando. Naquele momento ele falou, é ele. Ele fez de novo. Ele estava cagando pros peixes. Ele queria Jesus. Porque o peixe é só uma manifestação. Na primeira pesca maravilhosa, o peixe ficou no centro, né? Mas depois ele viu que o peixe era uma manifestação. A abundância era uma manifestação do divino. Tá acontecendo de novo. Tá acontecendo de novo. Tá acontecendo de novo. Caraca! Ele ressuscitou. E a Bíblia fala que ele bota a túnica, ele nada, ele nem espera o barco, ele vai encontrar com Jesus. E às vezes na tua vida é isso que acontece. Você se dá... Você cai na real sobre você e você abandona o barco. Você abandona aquilo que Deus te chamou. Você já ouviu o chamado, você passou pelo processo, você já passou por um monte de coisa. E de repente você começa a duvidar. De repente parece que morreu. Parece que já não faz nenhum sentido. Você nega. Você nega você. Você nega o seu chamado. Você nega o seu propósito. Só que ele vai lá. Quantas vezes Jesus foi pra praia e falou, chama a Janaína também. E a Janaína falava, mas eu? Chama a Janaína porque agora ela sabe quem ela é. Ela tá com o pé na realidade. Ela sabe do mais. E agora eu quero ter com ela. E aqui Jesus chega e fala, Pedro, chama Pedro num canto e fala, Pedro, tu me amas? E ele faz isso 3 vezes. 3 vezes. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Mas aqui no Brasil, em português, o eu te amo é muito louco. Eu falo que eu te amo pro meu computador. Nossa, eu amo meu computador. Eu amo gato. Eu amo minha mãe. Eu amo Fabel. E eu amo Deus. É uma coisa muito louca. Eu coloco amor pra gato, pra filho, pra mãe, pra um objeto. É tudo a mesma palavra. Lá não era assim, tá? Se você for olhar o original da Bíblia, existem, acho que 4 formas de falar eu te amo. Então, para cada um tem o coisa. Por exemplo, filéu é amor de amigo. Ágape é amor de Deus, é amor incondicional. E eros é amor de amante. Tá? Amor de amante. Então, nesse momento que Jesus fala para Pedro, 2 momentos ele fala assim, Jesus chega, ágape é amor divino, incondicional. Se Jesus tivesse perguntado para Pedro antes da crucificação, Pedro, tu me ágape? Tu me ama de forma incondicional? Pedro tinha falado, ágape, Senhor. Eu corto a orelha, eu faço acontecer para tu, não sei o quê. Beleza, ok? Pedro estava iludido em relação a ele. Pedro estava iludido. Pedro não estava com o pé na realidade. E Jesus precisa que ele estivesse com o pé na realidade. Por quê? Porque propósito acontece aqui. Ok? Aí Pedro chega e Jesus fala, Pedro, tu me ágape? Aí Pedro fala, tu sabe que eu te filéu, Jesus. O meu amor por você é um amor de amigo, é um amor de brother. Tipo, andar sobre as águas, ver milagre, fazer essas doideiras, até dá pra mim. Mas eu reparei, Deus, eu reparei, Jesus, que esse negócio de incondicional morrer não. Pedro era um cara que ele era sem limite.
E naquele momento ali ele viu, ele parou de ser iludido com ele mesmo. Ele olhou para a natureza humana dele e ele caiu em si. É muito louco, né? Aí Jesus de novo: Pedro, tu me ágape. Aí Pedro fala com mais tristeza: tu sabe, Senhor, que eu só te filéu. Só amigo mesmo. É um amor que não é incondicional. Não é ágape. E toda vez que Jesus falava isso pra ele, ele falava: apacenta minhas ovelhas. E eu fico entendendo Pedro assim: mas para apacentar na ovelha não tem que ter o ágape? Jesus está falando assim: eu quero que você não seja iludido sobre você. Porque o ágape é Deus que dá, não é a sua natureza humana. Você não tem capacidade humana de amar como Deus ama. E Deus não espera isso de você. Ele espera que você não seja uma iludida sobre você mesmo. Por quê? Porque o mais é com Ele. Você andar mais uma milha é com Ele. Você dar a outra face é com Ele, não é com a sua natureza humana. Só que você precisa estar ciente da sua natureza humana e a utilizar e abrir espaço para que a natureza divina venha e entre. Só que às vezes você está tão iludida que, porque eu não sou perfeita, eu não vou fazer minha missão acontecer. Você nunca vai ser, querida. Porque isso não é o seu trabalho. O seu trabalho é estar no seu lugar. O seu trabalho é não ser iludida sobre você. O seu trabalho é se curar. O seu trabalho é colocar um espelho todo dia na sua cara. O seu trabalho é olhar suas feridas. É aceitar a sua humanidade, aceitar a sua limitação, porque você não anda sobre as águas. Quem faz você andar sobre as águas é o seu sócio. Ele não quer a perfeição de você, porque isso não existe. A perfeição só tem nele. Então, quando Pedro chega e Jesus fala: você me ágape, Pedro, só te filéu. Jesus, é isso aí que eu quero. Apacenta minhas ovelhas. Faz o que tem que ser feito. Pedro, tu me ágape. 3 na Bíblia é absoluto. Então Jesus faz isso de forma absoluta para ver se Pedro realmente encaixou. Pedro, tu me ágape. Pedro, triste. Jesus, tu sabe que eu queria te ágape, mas eu só te filéu. Pedro, tu me ágape. Só te filéu, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Puta que o pariu. Entendeu, senhora? Mas não entendeu aqui, entendeu no teu coração? Que Deus não tá nem aí pra tua perfeição? Porque a perfeição vem dele? Que ele não tá nem aí se tu tem condição ou não. Ele quer que você não seja uma iludida sobre você. Porque aí você vai compreender que o mais é com ele. Porque se você ficar achando que o mais vem de você, o seu ego vai te destruir. E você não vai cumprir o propósito. Você não vai ter legado. E aí foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu depois? Pedro tocou o terror. Pedro compreendeu, ele parou de ser iludido contra ele, compreendeu que o mais vinha de Deus e ele começou a ser o quê? Odre novo em vinho novo. Sabendo que ele era odre. E que o vinho, que é o espírito, é a vida, é o mais, vinha através dele quando ele não era um iludido sobre si mesmo. Quando ele encarava as sombras dele. Quando ele encarava a maldade dele, a humanidade dele. A fragilidade dele. Então, minhas senhoras, se vocês querem um sobrenatural, vocês vão ter que viver com o natural também. Vocês vão ter que aceitar o seu natural e melhorar o seu natural. Você faz o seu 99%. Jesus vem com 1% dele, arregaça tudo, mas esse 1% muda tudo. Só que sem os seus 99% não tem como trabalhar ele, não. Vocês estão compreendendo? Por que vocês precisam olhar pra ferida? Pra parar de ser iludida? Pra parar de achar que você precisa ter o controle? Que você tem o controle? Você tem o controle?
Você precisa parar de ser iludida e achar que por você abafar os seus sentimentos, você não sente. Eu vejo a raiva dentro de você. E enquanto você não tiver coragem de olhar pra essa raiva, é isso que a gente vai fazendo raízes. Vou arregaçar vocês. Enquanto você não tiver coragem de olhar pra essa raiva, você não vai manifestar o que Deus quer que você manifeste no mundo. Essa raiva tá te matando. Só que ela tá ali falando assim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Então você já sabe que o ágape é o mais. Não vem de você, não tem como sua natureza humana alcançar. Mas o filéu, o parar de ser iludida sobre você mesmo, vai te levar pro mais. Depois disso, a gente tá falando até hoje de Pedro, né, gente? Já pararam pra pensar nisso? Até hoje a gente tá falando de Pedro. Até hoje a gente tá falando de Jesus. O fluxo continuou além deles. É isso. A sua vida precisa continuar além de você. Isso é prosperidade. Isso é crescimento. Pedro tocou o terror na terra. E sabe o que aconteceu? Aquele menino medroso, iludido sobre si, acessou uma força dentro dele que depois ele morreu. Crucificado. De cabeça para baixo. Que deve ser pior do que tudo. Isso mostra o que pra você? Jesus sabia quem era Pedro. Porque Jesus, Deus, ele não olha o seu agora. O tempo de Deus não é o Cronos, o tempo de Deus é Kairos. Então ele vê tudo agora, tudo acontecendo. Então quando você tá olhando e fala assim, Deus, eu não sou, eu não consigo. Esse negócio de propósito, eu der pra bem, sou tão pequenininha, Pedro. Eu fico mais Jesus falando assim, para de ser maluca. Eu tô vendo tudo, eu tô vendo lá na frente, ó. Quando Jesus chega... Ai, Jesus, não vou parar nunca de falar. Só mais essa. Quando Jesus chega lá no Gadareno, que ele tava com um monte de demônio dentro dele, tocando terror lá, mas de forma ruim, né? Acabando com a cidade. Jesus olha para aquele homem. Todo mundo vê demônio. E talvez seja você com as suas máscaras. Todo mundo vê, você só mostra a sua máscara. E você tá causando um monte de problema pra todo mundo. E pra você mesma. Com essas máscaras. Com a máscara da invisível. Com a máscara da vítima. Com a máscara da durona. Da controladora. Com um monte de máscara aí. Só que Jesus, quando ele olha pra você, ele olha a sua essência. Ele te vê além das máscaras. Você não tá tendo capacidade de se ver além das máscaras. Mas nesse momento, você não precisa disso. Você precisa parar de ser iludida sobre você. E falar, eu não consigo tirar essas máscaras. Porque você não vai conseguir, meu amor. Sozinha. Só com a sua natureza humana, você não vai conseguir. E aí quando Jesus vai e expulsa aqueles demônios, que a gente pode chamar de máscara aqui, fica a essência daquele homem. E a essência dele, a verdadeira identidade dele aparece. E esse é você. Quantas máscaras aí atrapalhando, né? De você se olhar no espelho e ver a sua essência. Mas Jesus vê. Deus vê. Porque ele tá vendo o final. Ele não tá vendo agora, ele vê além. E ele quer moldar o seu olho para que você veja isso nas pessoas também. Para que você olhe para as pessoas, e é isso que é a doideira que Jesus faz. Você começa a olhar para as pessoas e você começa a ver a essência delas. Não a máscara, não a raiva, não o ódio, não a dor. Você começa a ver a essência, porque isso é a verdade sobre ela. É sobre isso. Deus em você vê.
E ele vê você além das suas máscaras. Valeu a pena hoje, senhoras? Ó, o que Deus vai fazer amanhã naquela roda de cura, eu não quero nem ver. Quero só sentir. Vai ser lindo demais. Amanhã às 20 horas a gente se vê. Presente. 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 Não, Camilo. Não acredito que vai ficar gravada, não. Pode ser que mude lá na hora, mas não conta com isso, não. Tá? Amanhã, às 20 horas. Então, vamos parar de ser uma iludida. O barco não é o nosso lugar. Nós fomos chamadas pro mais. E é isso que a gente faz. A gente não quer ser perfeita. A gente não quer ser... Você precisa se dar de aniversário. Está lá. Vou te dar de aniversário. A minha presença. Dá um sorriso pro print. Vamos lá. Vai. Uhul. Coloquem lá nos stories. Chama todo mundo pro grupo. Porque amanhã... Ó, gente, quando eu faço algo sozinho, eu emito uma vibração. Quando várias pessoas juntas fazem algo no mesmo objetivo, bum, explode. Por isso que a gente precisa ficar junto, tá? E o Raízes amanhã eu passo todas as informações pra vocês, tá? Mas eu já vou adiantando. O Raízes nasceu pra ser acessível e potente. E vocês agora, vocês vão ter a oportunidade de ter um curso gravado, só que vocês vão ter no ao vivo, tá? Porque eu vou gravar com vocês. Então eu vou arregaçar vocês ali. Então, ó, amanhã eu dou todas as informações sobre Raízes, tá? Estejam lá. E amanhã vai ser a roda de cura. A gente vai arregaçar tudo lá. Show? Vamos parar de ser iludidas sobre nós mesmas, tá? Entra no grupo, tá? Eu não vou colocar o link aqui no Instagram. Pra você ir, você tem que ir pro meu lugar mais íntimo, tá? Você tem que ir pra lá pro meu mais íntimo, ok? Então você vai pra lá. Link está na minha bio, tá? Beijo, meus amores. Até.